Graça e paz, igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, por estar aqui com a responsabilidade hoje de trazer uma mensagem para o seu coração. Eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui, que se dispôs a sair da sua casa nessa noite fria para se aquecer aqui na presença do Senhor. E eu já gostaria de avisar vocês que eu não sou pregadora, tá? Mas eu estou com essa responsabilidade hoje de trazer algo de Deus para o seu coração. Quem criou expectativa lá com a mensagem do Emerson no grupo, sinto muito, mas não tem ninguém lá no aeroporto, não. Era eu mesmo, tá? E ele me disse aqui, antes de eu subir, ainda bem que o voo não atrasou, né? Mas graças a Deus por estar aqui. Eu agradeço aos pastores dessa casa, nossos pais espirituais, aqueles que nos ensinam, que nos corrigem, que nos ama, que intercede por cada um de nós. Eu gostaria de agradecer também ao meu esposo, que me ajuda nessa caminhada, e a cada um de vocês por fazerem parte da minha família. Amém? Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro, no capítulo 2, somente o versículo 16. Deus me deu essa palavra há alguns dias, enquanto eu pedia para Ele algo para falar para a igreja. E Ele trouxe muitas coisas ao meu coração e eu espero conseguir transmitir para a igreja com a mesma intensidade que chegou ao meu coração. 1 Pedro 2, 16. Diz assim, vou ler o 15 também, tá? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Amém? A palavra que Deus me trouxe hoje vai falar sobre ser servo de Deus. E como, quando nós passamos a caminhar com Jesus, nós ganhamos, nós recebemos uma nova vida, não é verdade? Pelo menos é assim que deve ser. Nós somos chamados como filhos, somos uma nova criatura. E com isso, essa nova vida que nós recebemos, ela precisa trazer mudanças para a nossa vida atual. Como? Se antes eu tinha uma determinada atitude, quando eu conheço a Cristo, eu preciso entender que aquilo que é errado, que aquilo que não agrada ao Senhor precisa ser deixado para trás. Tudo aquilo que me afasta de Deus precisa ser deixado para trás. E as novas coisas eu preciso buscar para me aproximar dele a cada dia. E essa mudança, ela é gerada por uma pessoa, que é o Espírito Santo. E é somente Ele que tem esse poder de gerar em nós essa mudança. Quando nós damos a liberdade, quando nós damos acesso, quando nós buscamos. E em 1 Pedro, no capítulo 2, nós lemos apenas 2 versículos, mas a partir do versículo 11 até o 17, a palavra vai nos trazer orientações para que a gente alcance essa mudança, para que a gente tome posse dessa nova vida que Jesus nos deu. E essas orientações são para nos livrar dos comportamentos e dos hábitos que nós tínhamos antes e que não agradam a Deus. Esses hábitos, possivelmente, a maioria deles, nos levam ao pecado. E como nós sabemos, o pecado nos afasta de Deus. Então, qual que é o desejo de Deus para nós? Que é, seguindo essas orientações, que a gente se afaste do pecado e se aproxime dele. E aqui está as mudanças, qual eu falei um pouquinho antes. Essas mudanças de vida, de hábitos, de comportamento, de atitudes, de falas, que nós precisamos ter na nossa caminhada com Cristo.
no decorrer do texto, a partir do versículo 11, Pedro vai dizer, né, de alguns dessas atitudes e comportamentos que nós devemos deixar para trás quando nós recebemos essa nova vida. Sabe, quando a gente levanta a mão e reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Neste momento é que nós devemos abandonar as velhas práticas e buscar algo novo no Senhor. Então, a partir do versículo 11, vai estar escrito assim, que nós devemos nos abster dos desejos carnais. E quais são esses desejos? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que a nossa alma grita para a gente fazer e a gente sabe que é errado, mas às vezes nós somos teimosos, vamos lá e fazemos. E com isso entristecemos a Deus. No versículo também vai dizer para nós vivermos de maneira exemplar. E o que é viver de maneira exemplar? Alguém pode me dizer? Alguém sabe? Tem uma ideia do que é viver uma vida exemplar? Alguém? Alguém para me ajudar a pregar? Uma vida de obediência. Quem mais? Mais alguém? O que é viver de uma forma exemplar? Como que é alguém que dá exemplo? Essa pessoa que vive de maneira exemplar é uma pessoa certa. É uma pessoa com atitudes corretas. É uma pessoa que obedece. É uma pessoa que faz o bem e não o mal. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Os versículos também vai dizer que nós devemos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. E o que isso significa? Isso vai falar muito do nosso testemunho de vida. O que nós, na nossa trajetória, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na fila do supermercado, no ponto, dentro do ônibus, qual é o testemunho que nós temos mostrado para as pessoas? O que as pessoas têm visto em nós? Será que tem visto alguém histérico, sem paciência, que é curto e grosso, que já fala o que vem na cabeça e não está nem aí se vai machucar ou não? Será que a gente é uma pessoa educada, que sabe pedir licença, dizer obrigado? Será que lá no nosso trabalho a gente trata as pessoas como Jesus trataria? Como será que é esse testemunho? O que as pessoas estão vendo em mim? O que será que elas estão lendo quando elas veem as minhas ações, as minhas falas? O que será que eu tenho transmitido para elas? A palavra também vai nos dizer no versículo que nós devemos ser livres. Mas vai nos advertir logo no 16 mesmo que nós lemos. Sejam livres, mas não usando a liberdade como uma capa para a malícia. O que isso vai nos dizer? Isso quer dizer que você é livre para fazer o que você bem entender. Mas não se esquecendo de todas as consequências que essas atitudes podem acarretar para a sua vida. Você é livre para fazer o que você quiser, mas a orientação de Deus para nós é que a gente não use essa liberdade como uma capa, como uma justificativa para errar, para fazer o que quer, o que bem entender, e não pedir orientação para Deus e nem para ninguém. Eu vou fazer porque eu acho que é certo e eu acho que vai dar certo, e eu vou fazer e pronto, acabou. Será que é assim que a gente tem que fazer? Ou será que antes a gente precisa orar e pedir para Deus um direcionamento, pedir para Deus sabedoria, pedir a orientação de alguém mais velho, mais experiente que eu, alguém que está ali caminhando, que eu sei que é uma pessoa de Deus, que vai me aconselhar? Ou será que eu vou olhar para aquele que, espiritualmente está abaixo de mim e que, se eu compartilhar o meu problema, vai me ajudar a me afundar ainda mais naquele pecado, naquele erro? A palavra também vai nos dizer que nós devemos viver como servos de Deus. E que faz um servo? Um servo, a palavra mesmo já diz, ele serve. Ele serve ao Senhor. Ele se entrega, ele trabalha, ele entrega tudo o que ele tem para o seu Senhor. Ele presta contas para o seu Senhor. Ele também ama e ele contribui.
para que as coisas do seu Senhor sejam bem feitas. O versículo também vai nos dizer para sermos honestos, para honrar, para respeitar, para amar e para temer a Deus. E como tem sido difícil, não sei para vocês, mas eu acho que é algo em geral, amar nos dias atuais. Por quê? O ódio, ele está no coração das pessoas assim de uma forma tremenda. E a cada dia a gente vê isso crescendo cada vez mais. Na minha época de escola, para os jovens que aqui estão, eu tinha muitas inimigas. Mas não porque eu queria ter inimigas, mas porque pelo sentimento negativo que elas carregavam, eu era metida, e eu era taxada por um monte de nome e eu tinha um monte de inimiga. Então, as meninas se reuniam, olha só que absurdo. Elas se reuniam para me pegar no final, na saída. E eu, linda e plena, ia lá na diretoria chorar e pedir para ligar para minha mãe, porque eu não queria apanhar. Eu nunca apanhei, graças a Deus. Porque Deus me livrou dessas situações. Mas é difícil. Como é difícil a gente amar aquelas pessoas que nos ferem. Como é difícil amar aquela pessoa que me cutuca todo dia, me critica todos os dias, que me afronta, que faz de tudo para me prejudicar. Como é difícil amar. E é o que a gente mais encontra, seja na escola, seja no trabalho. Gente, é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Mas Deus nos orienta aqui nesses versículos que nós devemos amar. Até aqueles que nos ferem. Porque é muito fácil eu amar vocês que estão aqui, que compartilham a mesma fé que eu, que professam a mesma fé, que amam o mesmo Deus, que isso é muito fácil amar. Eu subir aqui e dizer eu amo vocês, e vocês daí dizem eu amo você também. Mas e aquele que nos fere? E aquele que nos prejudica? Aquele que tenta tomar de nós aquilo que está nas nossas mãos, que tenta roubar de nós as nossas conquistas, aquilo que nós lutamos tanto para conseguir. E no nosso dia a dia a gente vê aquela pessoa se esforçando para nos derrubar, para nos colocar para baixo. Mas nós devemos amar. Desses deveres que eu citei, que o versículo vai dizer, tem um deles que eu acho que é essencial para nós. E quando a gente segue ele, as outras coisas elas vêm tudo junto. Eu quero destacar o temor ao Senhor, pois isso é a base para uma vida sábia e bem-sucedida. Quando nós tememos a Deus, todas essas coisas fica facinho de seguir, sabe? É como ter alguém que é todo poderoso, que é o Deus que nós servimos, um Deus grande, poderoso, que pode todas as coisas. Aquele que se eu cair vai me levantar, aquele que se eu chorar vai me consolar, aquele que vai se alegrar quando eu conquistar. Temer ao Senhor é a base para uma vida bem-sucedida e sábia. Nós que somos jovens, vocês que são ainda mais jovens que eu, quando você pensar em alcançar algo na sua vida e pensar assim, nossa, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter um ótimo emprego, eu quero ter uma casa assim, assado, um carro do ano, eu quero ter para ajudar. Não se esqueça, temer a Deus é a base para que você alcance todas essas coisas. Porque se você buscar, a palavra mesmo nos diz que se a gente buscar a Deus primeiro, todas as outras coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Então, eu acho que essa é a base. Temer a Deus é a base para que a gente alcance essas coisas. Há um tempo atrás, eu até perguntei para as meninas, nos momentos aqui de ensaio, nós temos esse momento de reflexão, de compartilhar angústias, de aconselhar. Nós temos estes momentos aqui também. E eu perguntei para elas assim, falando sobre o temor, eu disse, o que é temor? O que vocês entendem por temer a Deus? E a palavra que eu ouvi de resposta foi
medo, ter medo. Será que é só isso? Será que Deus é tão terrível assim que nós devemos apenas ter medo? O que vocês acham? Temer a Deus é só isso? É sentir medo? Porque Ele é poderoso? Porque Ele vê tudo que nós fazemos? De errado, de certo? Temer a Deus vai muito além disso. Temer a Deus significa respeitá-lo. Temer a Deus significa adorá-lo. Temer a Deus significa obedecê-lo. Temer a Deus significa confiar nele. Temer a Deus também significa ter atitudes que agradem ao Senhor. Isso tudo é temer a Deus, porque quando eu olho para Ele e vejo tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele faz por mim, a minha obrigação é temer, é obedecer, é respeitar, é reconhecer que Ele é um Deus grande, que Ele é o meu Pai e que Ele tem muitas coisas para me entregar. Isso tudo é temer a Deus. E para que nós não tivéssemos desculpa diante de Deus e tentássemos justificar nossas atitudes erradas, dizendo, isso não é possível, todas essas orientações aí, nossa, é muito difícil, é praticamente impossível. Nos dias que a gente vive é impossível. Tem pessoas que dizem que é impossível renunciar às vontades da carne. É impossível viver no mundo sem pecar. O mundo que a gente está hoje, super moderno, né? Muitas coisas novas vão surgindo, a sociedade vai se transformando. É impossível não errar nenhuma vezinha, é impossível. É impossível renunciar a todas essas coisas que o mundo oferece, porque lá na escola tem, no meu vizinho tem, a minha amiga faz, todo mundo faz, então é impossível viver aqui sem fazer, né? Sem pecar, sem errar. Mas Deus, Ele já sabia que nós nos levantaríamos com essas desculpinhas, né? Com essas justificativas. Ele já sabia, porque Ele sabe de tudo, Ele nos conhece lá no nosso íntimo e profundo. E para que a gente não chegasse diante dele, né, e não usasse isso como justificativa, Ele nos deixou um grande exemplo. E nós vamos ler lá no versículo 21, que vai dizer assim: porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Então esse é o exemplo que Deus deixou para cada um de nós. E quem é esse exemplo? Quem é esse exemplo, igreja? Jesus. Jesus é o nosso exemplo. É aquele que Deus enviou para nos mostrar que é possível viver neste mundo, mas não fazendo as coisas que o mundo faz, que o mundo oferece. Jesus, Ele passou por aqui. Ele foi enviado por Deus para nos salvar dos nossos pecados e para nos livrar da condenação que estava sobre nós. Porque a única coisa que nós tínhamos sobre nós era o destino certo, a condenação. Estávamos todos condenados longe de Deus. E daí Deus, como um pai que ama os seus filhos, Ele disse: eu vou enviar alguém, meu filho amado, meu filho, único filho, porque eu amo aquelas pessoas, eu amo aqueles jovens, eu amo, então eu vou enviar. E Jesus veio, viveu aqui nessa terra e se sacrificou para que a gente se tornasse livre, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E como eu disse anteriormente, essa liberdade, ela não nos dá o direito de fazer o que a gente bem entende, mas ela vai nos direcionar, pelo menos deve ser assim, né? Nos direcionar a fazer o que Jesus fez, a andar como Ele andou, a agir como Ele agiu nos tempos que Ele ficou aqui. Jesus passou por muitas coisas quando Ele estava aqui na terra.
Ele nasceu, ele foi criança, ele se tornou adolescente, ele se tornou um jovem, e já na sua vida adulta, ele espalhou o seu ministério aqui pela terra. E ele foi tentado, ele foi caluniado, ele passou por dificuldades, ele foi afrontado dentro da sua própria casa. Desacreditaram dele, dizendo o que ele era, o que ele deixava de ser. E isso muitas vezes acontece com a gente. A gente cresce, né, com muitas dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, familiares, enfim. Nós passamos por muitas coisas. E às vezes a gente se vê no direito de justificar os nossos erros e os nossos pecados por causa dessas coisas. E Jesus, ele passou por tudo isso, por tudo. E ele não errou. E ele não pecou. Ele continuou sabendo a missão que ele teria aqui na terra. E como um filho perfeito que ele era, ele obedeceu ao seu pai até o último segundo de vida dele aqui na terra. Enquanto ele estava ali, passando por inimagináveis dores, que nós, humanos, não conseguimos mensurar o tamanho dessa dor que ele sentiu, quando ele se entregou lá na cruz por nós. Nós não podemos sentir aqui, fisicamente, essa dor que ele sentiu, enquanto ele se entregava lá na cruz por nós. Mas ele foi até o fim. E enquanto estava ali, ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, ali como humano, o lado dele humano se aflorou, ele estava com muita dor, estava sofrendo demais. E mesmo assim, ele disse ao Senhor: Deus, todavia seja feita a tua vontade. E às vezes a gente passa por coisinhas pequenas, né? Não desmerecendo a dor e a dificuldade de ninguém, mas diante disso, tudo que nós passamos é pequeno. Tudo que nós passamos é nada diante da grandeza desse sacrifício dele por nós. E ele passou por tudo isso para dar a mim e a você a oportunidade de fazer e de conquistar aquilo que está preparado para nós. Aquilo que a palavra dele vai nos dizer, que ele vai nos entregar. E o maior presente que nós podemos ter é essa garantia da salvação. De saber, de imaginar que, às vezes até a Laura fica assim maravilhada. Ela disse: mãe, lá no céu tem rua de ouro. Eu tenho, Laura. Você consegue imaginar isso? Que Jesus está preparando para nós algo que a gente nunca vai entender enquanto nós estivermos aqui. Que nós só vamos contemplar quando nós chegarmos lá. E essa deve ser a nossa motivação. É pensar que nós não somos daqui, nós estamos apenas. Mas vai chegar um dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. E diante dele, nós devemos estar preparados. Será que se hoje Jesus voltasse para mim e para você, qual seria a leitura que ele faria das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos? Porque muitas coisas que nós executamos, elas começam aqui, na nossa mente. As batalhas são travadas aqui. E se a gente alimenta aquilo que está na nossa mente, dizendo, batendo na tecla que, acho que pode, não tem nada a ver, todo mundo faz, eu vou fazer. Aí isso desce para o nosso coração e a gente passa a acreditar que é normal, que está tudo bem, que faz parte. E a gente começa a fazer, a gente começa a reproduzir, e quando a gente vê, a gente está mergulhado no pecado. Cada vez mais distante de Deus. E a gente vem para a igreja, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo que a gente está aqui, a nossa cabeça está longe, pensando em outras coisas.
E as coisas de Deus vão ficando. E quando a gente vê, a gente está distante, longe, desanimado. Né? E tanto faz, tanto fez. E se não tiver alguém ali do nosso lado que perceba a nossa dor e às vezes até interceda por nós e insista com nós, vem para perto, né? Vamos fazer, né? A gente vai ficando e a gente padece. Deus nos chama hoje para olhar para a nossa vida e pensar e a refletir se o que temos escolhido, feito ou até pensado agrada ao Senhor. Será que as nossas ações têm agradado ao Senhor? Olha aí para dentro de você. Questione para você mesmo, será que isso que eu faço agrada a Deus? Será que as minhas escolhas têm agradado a Deus? Será que os meus pensamentos têm agradado a Deus? Para isso, eu convido você hoje, a partir de hoje, a analisar as suas ações, as suas decisões e tudo aquilo que você precisa fazer diante de uma situação. Você sempre se perguntar: o que Jesus faria? Porque Ele é o nosso modelo, amém? Ele é o modelo que nós devemos seguir, porque Ele passou pelo que nós passamos diariamente. Mas Ele venceu esse mundo. E hoje Ele está lá, com Deus, preparando um lugar para nós. Então, diante de uma situação que você está vivendo, e até a gente conversava na Casa de Paz essa semana, diante de um conflito, o que você faz? Respira. Conta até 10. Se for no trabalho, vai embora. E no outro dia você resolve. Porque você vai ter tempo, logicamente, se você pedir para Deus, né? Você vai ter tempo para digerir tudo aquilo e dar para a pessoa o que Jesus faria. Você vai ter tempo para pedir sabedoria para Deus. Deus, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu preciso tomar uma decisão, Senhor. Vou tomar assim, de uma hora para outra? Surgiu uma oportunidade assim, eu vou tomar a decisão. Vai que eu perco a oportunidade. Não, irmãos. Se for seu, vai ser seu, vai chegar na sua mão. Deus vai te entregar. Mas antes de tudo, pense: o que Jesus faria no meu lugar? O que Ele faria diante desse desejo do meu coração de fazer errado? Que a resposta nós até já sabemos. Mas faça essa pergunta: o que Jesus faria? Em tudo o que você fizer. Quando a gente começar a praticar isso, nós mesmos vamos perceber a mudança das nossas atitudes, a mudança das nossas respostas. E nós vamos entender, relacionando com a palavra, que é possível fazer aquilo que Jesus fez. É possível buscar e alcançar coisas grandes em Deus. É claro que nós não seremos perfeitos como Jesus foi, como Ele é. Nós não seremos, nunca chegaremos a este nível. Mas essa busca, essa prática diária, ela nos aproxima mais e mais de Deus. E quando nós nos aproximamos, nós vamos nos assemelhando a Ele cada vez mais. Nós vamos reproduzindo aquilo que Ele faria no nosso lugar. Nós vamos colocando em prática tudo o que a palavra nos diz que é preciso para obedecer. Eu tenho certeza que se nós olharmos para Jesus como um modelo, daqui a um tempo, não sei, 1 mês, 3 meses, todo mundo vai notar a mudança em nós. Sabe quando alguém te cutuca e você quer logo responder? Alguém te afronta e você quer logo responder e, logicamente, as palavras saem de qualquer jeito. Às vezes nem era aquilo que você queria falar, mas foi na hora da raiva, então saiu e sai de qualquer jeito. E aí é uma tragédia. É uma catástrofe. Vamos continuar lendo aqui. 22. Vou ler o 21 de novo. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos exemplo
para que sigais as suas pisadas. O qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria. E quando sofria, ele não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque eres como as ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o modelo que nós devemos seguir. É nele que nós encontramos o melhor passo a passo para os nossos dias, para as nossas dificuldades. É para ele que nós devemos olhar quando nós somos tentados, jovens. Sabe, quando nós somos afrontados a fazer o que desagrada a Deus, e às vezes a gente vai na onda, porque é que todo mundo faz, e se eu não fizer, vão falar que eu não sou legal, daí eu vou e faço também. Quando essas coisas acontecerem na sua vida, pense o que Jesus faria. E logo você vai ter a resposta, porque o Espírito Santo, ele é assim, quando a gente busca. Ele entrega quando a gente busca. Jesus, ele é o nosso modelo. E eu convido você a pensar onde você está quando você não está na igreja. Jesus estaria? O que você faz, Jesus faria? A forma com que você vive, Jesus viveria? Pense aí no seu coração. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho e que ele foi enviado para uma missão. E você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, e eu, precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Nós precisamos entender, como a palavra de Deus nos diz, que nós somos fortes mesmo quando nós estamos fracos. Nós precisamos entender que nós somos um povo eleito, uma nação santa. E tudo isso é dito na palavra de Deus, é o que Ele diz sobre nós. E nós devemos seguir isso que a palavra nos diz, e não o que o mundo coloca em nossa cabeça como, você é e pronto, acabou. Não, a palavra de Deus diz que você é filho. E quem é filho desfruta das bênçãos do Pai de uma forma maravilhosa. Quem é filho sabe que é filho, mas às vezes se esquece do Pai que tem. E olha como nós somos pequenos, muitas vezes negligentes, de esquecer da grandeza do Senhor, de esquecer de tudo que Ele pode fazer ao nosso favor, de esquecer de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós diminuímos Deus a tanto, que às vezes a nossa fé nem existe. A gente desacredita e a gente negligencia, diminuindo Deus a tal ponto. Mas hoje, eu creio que você vai se posicionar aí no seu lugar de filho de Deus. E como filho, você vai servir ao teu Pai. Como filho, você vai ser um servo de Deus, que busca na palavra as orientações e as respostas que você precisa. Um filho que entende que Deus te ama e o Pai te ama. Um filho que entende que Deus tem um chamado para você, que Ele te trouxe aqui com um propósito, que você está nessa terra com um propósito. Não é à toa. Não é à toa que você passa por essa dificuldade hoje. Não é à toa que você trabalha no lugar que você está hoje.
Passe também a olhar para a sua volta e pensar: o que Deus quer que eu faça aqui? O que Deus quer? Onde Deus quer me usar? Quando alguém vem, sabe quando alguém vem até você e compartilha alguma dificuldade, algum problema? O que Deus quer que você faça, igreja? Deus quer que você estenda a mão e ajude aquela pessoa. Vocês estão aqui na igreja em praticamente todos os cultos, então não diga que você não sabe falar. Não diga que você não é capaz. Porque você tem aprendido na casa do Senhor, amém? Você tem aprendido, você tem recebido de Deus mensagens, instruções da palavra. É a palavra de Deus. E nós temos esse chamado, é o chamado que foi designado a todos nós, a missão de espalhar pelo mundo, por onde a gente passa, as boas novas do Senhor. É de testemunhar aquilo que nós vivemos aqui, lá fora também. Então esse é um chamado coletivo, é para todos. Deus não chamou um e esqueceu do outro, não, Deus chamou a todos. O que diferencia é que uns aceitam, outros não. Uns se posicionam como filhos, outros não. Se diminuem e acham que não são capazes. Mas não. Tome o seu lugar como filho. Você é filho. Você tem um chamado, você tem um propósito. E você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Tudo aquilo que o mundo tenta colocar na sua cabeça é mentira. Tudo isso é mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. E é ele quem vai bombardear as nossas mentes, tentando nos fazer acreditar na mentira. Vocês já viram uma pessoa que ela é mentirosa ao extremo e que ela mesma acredita na mentira dela com o passar do tempo? Que nós nessa noite venhamos entender que nós somos filhos e que nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele caminhou sempre baseado na palavra de Deus. Ele nunca saiu fora das instruções. Ele nunca se desviou da vontade do Senhor. Pelo contrário, ele seguiu à risca. E é por isso que ele é modelo. E é por isso que ele é exemplo para nós. Eu te convido hoje a pedir para o Senhor abrir os teus olhos, para que você enxergue aí dentro o que precisa ser mudado. Para que você enxergue o que precisa ser transformado ainda na sua vida. Porque aqui é um lugar onde as pessoas, logicamente, não são perfeitas. Mas nós estamos reunidos para melhorar, para avançar, para aprender, para ter o caráter transformado dia após dia. Não para entrar e para sair da mesma forma todos os dias, todos os cultos, não. Se você tem servido a Deus verdadeiramente, isso tem que gerar em você mudança de atitude, mudança de hábitos. E aí as pessoas lá fora, quando olharem para você, vai dizer: nossa, como você mudou. Ou senão vai comentar com outra pessoa: nossa, como mudou. Nossa, fazia isso, agora não faz mais. E as pessoas vão começar a enxergar o seu testemunho. Por quê? Porque você escolheu fazer o bem. Você escolheu obedecer. Você escolheu temer a Deus e seguir aquilo que Ele tem para você. Então peça para o Senhor hoje abrir os seus olhos, para que você possa enxergar o que você precisa mudar. Eu te convido hoje a escolher Jesus como um fundamento na sua vida. Algo fundamental, algo que não pode faltar no meu dia. Algo que não pode faltar de jeito nenhum, Jesus. Porque quando nós temos Ele, irmãos, nós temos tudo. Ele é exemplo para nós. E tendo Ele, o Espírito Santo nos guia. E Ele nos faz enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. O que depende de nós é olhar e refletir. E quando Deus te mostrar, que eu tenho certeza que todos aqui têm algo para mudar, todos aqui têm algo para melhorar. Quando você identificar, se você não conseguir sozinho,
Se lendo a palavra você não consegue entender o que você precisa mudar, como mudar, faça essa pergunta: o que Jesus faria? Se ainda assim o Espírito Santo não te ajudar, que eu acho difícil, ou que às vezes você não tenha forças para buscar sozinho, peça ajuda a alguém. Aqui tem muitas pessoas que podem te ajudar, muitas pessoas que não vão te julgar, mas que vão estender as mãos para você e te ajudar a levantar. Aquelas que vão chorar se você estiver chorando, as que vão sorrir também se você estiver sorrindo, as que vão te socorrer se você precisar de socorro. Porque nós não carregamos somente no nome da nossa igreja, Amor é Vida. Nós somos uma família. E a verdadeira função da família é ajudar uns aos outros, é amar. Então peça ajuda. Se você identificou e você, o que eu preciso é força. Força para vir em todos os cultos, força, eu preciso. Então, eu vou orar, vou pedir para Deus, Deus, me fortalece. Espírito Santo, me ajuda. Se eu ver que não tá fluindo, não está melhorando, eu vou chamar alguém que é mais próximo de mim. Olha, me ajuda aí a orar. O que eu posso fazer? Não sei, irmãos. Busque. Peça ajuda. Mas não fique se afundando no erro, no pecado, porque pode ser que não aconteça, mas pode ser que você não tenha tempo para se levantar. E não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer que estejamos com Ele e que vivamos uma vida eterna, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nós. E que ainda assim, enquanto nós estivermos aqui, Ele quer que a gente viva o melhor nessa terra. Ele quer que a gente seja testemunha dEle, das ações dEle, dos milagres. Então espalhe isso por onde quer que você esteja. E tenha Jesus como seu modelo. Eu vou pedir para colocarem louvor para mim. E eu quero que vocês fiquem de pé agora.